respostas de lugares de onde eu nem imagino. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. A paz e a graça do Senhor Jesus seja com teu coração. Seja bem-vindo a mais um Conversas da Vida em estreia para abençoar o teu coração. Nós hoje estamos tendo um evento em nosso auditório, por isso estamos fazendo, e eu estou participando também, e estamos fazendo isso em estreia para você. Certamente você vai ser abençoado, edificado. Evidentemente que sempre temos aquele momento que você pode compartilhar conosco. Você deve deixar sua pergunta, sua mensagem na nossa sala de bate-papo hoje, ou na nossa sala de oração, e depois nós teremos o prazer e o privilégio de responder. Hoje você vai ser abençoado com um testemunho muito especial. Mas nós queremos falar para você que neste próximo final de semana, e depois eu vou voltar para trazer uma diretiva, essa palavra eu gostei agora para o teu coração, sobre o nosso workshop de intercessão. Então, sábado, 3 horas da tarde, eu espero que você tenha agendado para participar. De 3 até 6 horas, teremos um lanche bem especial, por isso é importante a sua inscrição. E logo depois, 7h30 da noite, pastora Nazaré. Se você trabalha no sábado, não tem problema, venha direto às 7h30 da noite para participar junto com a pastora Nazaré de uma transferência de ensino, de edificação, de um treinamento intercessório. E domingo, 9h30 da manhã, também, Marcelo Firmino vai estar conosco, o evangelista, também compartilhando experiências nessa direção. Certamente você vai ser muito abençoado. Então, final de semana cheio da graça e da transferência de Deus. Nós queremos que você possa realmente ser abençoado nesse nosso Conversa da Vida. Vamos orar? Pai, nós invocamos o nome do Teu Filho Jesus, mergulhando na Tua eternidade, e pedimos que Tua graça, Tua misericórdia possa estar ministrando a cada vida que se conecta junto conosco, Deus amado. Tu és soberano sobre os céus, sobre a terra, sobre todos, que Tua presença prevaleça e permaneça debaixo de uma unção especial, em nome do Senhor Jesus. Amém! E nós queremos então, antes de você começar ministrando um louvor abençoadíssimo, nós queremos falar que hoje o pastor Wallace, ele vai trazer um testemunho de 5 anos que Deus operou uma interferência na sua vida e que lhe trouxe de volta à vida. Na verdade, ele estava indo para a morte física e Deus reverteu isso. Então, ele quer, em gratidão pelos 5 anos de cura, de restauração, compartilhar com você aquilo que Deus fez. E a Bíblia fala que nós somos cartas escritas, não com tinta, não em pedra, mas pelo Espírito Santo no coração. Cada um de nós temos uma história com Deus e em Deus. E o pastor Wallace será hoje um livro aberto para você. Eu acho que você vai ser bem abençoado, bem edificado. Eu espero que tenha transferências de Deus para o teu coração. Então, vamos ter um momento de louvor e logo em seguida você já recebe aqui o pastor Wallace. Mas eu volto no final. Aleluia! Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia! Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. Que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o declaro: Deus vai me fazer andar com ele. Aleluia!
colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dá essa chance de crescer um pouco dá mais. essa chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, ó Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Agora com palmas chega, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor, esse é o teu tempo. Tempo do Senhor levantar uma nova geração. Geração que está vencendo os seus limites. E para a glória do teu nome, rompendo em fé. Aleluia! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Paz e graça, você que está aí do outro lado da telinha, nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Wallace Schwint, pastor também aqui da Igreja Evangélica Maranata. E juntos aqui hoje para falar de um testemunho de algo que aconteceu na minha vida no ano de 2020, há 5 anos atrás. No dia 15 agora farão 5 anos em que Deus realizou um dos grandes milagres na minha vida. Bom, eu sofri de uma enfermidade que ela ia consumindo, ia destruindo o meu fígado. E ela ia como que uma doença autoimune combatendo o próprio fígado e causando assim um problema muito, muito grande. Destruindo realmente esse fígado ao ponto de eu ter que fazer um transplante, e eu vou falar sobre isso mais à frente. Mas só para você saber, em abril de 2020, eu estava gravando um vídeo como esse, falando algo que sempre está no meu coração para abençoar as vidas, no meu canal do YouTube. Eu estava lá pregando e falando a respeito da Páscoa. Nós estamos chegando perto da Páscoa, na data da Páscoa, e eu estava falando, só que eu não estava pregando no Velho Testamento os textos normais que se falavam de Páscoa.
embora estivesse falando de Páscoa, eu comecei a falar o que está lá em Jeremias, no capítulo 18, que eu vou ler daqui a pouquinho para você, falando sobre o oleiro e sobre o vaso. E aí eu comecei então a falar a respeito disso, e o versículo diz exatamente assim: a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se, desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou em suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. E aí eu preguei sobre esse texto e coloquei um cântico, cantei na verdade um cântico falando a respeito disso, um cântico que no final nós vamos estar colocando para você ouvir também. E aí falei sobre isso. Só que eu me remeti, obviamente, a Jesus, sobre a Páscoa, a passagem, falando sobre isso. E no final do vídeo foi muito estranho, até eu mesmo estranhei, porque eu não desejei uma feliz Páscoa para as pessoas. Eu desejei uma feliz ressurreição. E mal sabia eu que, na verdade, eu estava gravando aquele vídeo para mim mesmo, porque eu ia precisar de uma feliz ressurreição. Então, no dia 15 de abril de 2020, eu sofri uma hemorragia muito forte. Eu já tinha tido algumas hemorragias antecedentes a essa. Eu havia, inclusive, feito um procedimento cirúrgico chamado ligadura elástica para que essas hemorragias elas pudessem estancar ou simplesmente parar de vez ou pelo menos diminuir. E a médica já havia falado comigo, se eu tivesse mais hemorragias como as que eu havia tido, eu poderia inclusive vir a óbito. E no dia 15 de abril de 2020, eu tive uma hemorragia muito forte, muito grande. E eu me lembro que na época eu cheguei a me despedir da minha família, porque a sensação que eu tinha, se é que a morte tem um gosto, eu não sei exatamente te explicar isso, mas a sensação que eu tinha, o gosto que eu tinha, um gosto de morte, a sensação de que de fato eu iria morrer. Me despedi da minha família, da minha esposa naquela época e meus filhos, e disse para eles assim: olha, eu tentei. E fui para o hospital. E na verdade quem me socorreu, quem me levou para o hospital foi um vizinho meu. E aliás, abro um parente aqui para dizer para você que a Bíblia é sempre perfeita, Deus é sempre perfeito no que Ele diz, porque Ele diz o seguinte: mais vale um vizinho perto, lá em Provérbios diz isso, do que um parente longe. E graças a Deus pela vida desse meu vizinho, Patrick, se um dia você estiver ouvindo esse vídeo, quero agradecer a Deus pela sua vida que prontamente me socorreu e me levou para o hospital. Se eu não tivesse ido imediatamente para o hospital, certamente haveria morrido em casa. Mas quando eu fui para o hospital, chegando lá, eu só lembro de uma cena muito importante, que era meu irmão lá no fundo, na sala, numa portinha, fazendo assim para mim, porque ele que foi lá assinar os documentos no hospital, porque na época minha esposa ficou com os filhos em casa, e ele que foi lá fazer todos os trâmites enquanto eu estava lá no hospital. Eu ainda estava consciente, e eu lembro dele fazendo assim. Depois disso eu não me lembro mais nada, só de ter tido uma hemorragia ainda muito mais forte, e ali simplesmente eu apaguei. Mas o que eu quero que você entenda é cada detalhe que Deus faz, não só o milagre maior que você vai entender, mas cada detalhe, Deus é perfeito e maravilhoso. Algumas coisas que eu vou te contar aqui foram coisas que me contaram. Claro, eu estava apagado, eu entrei em coma. Então, algumas coisas foram os médicos, enfermeiros e pessoas ao meu redor que me contaram, ok? Só para deixar bem claro aqui, então algumas coisas que eu vou te contar, você vai contar, mas como que você sabe? Porque me contaram depois, tá bom? Então, eu tive aquela hemorragia muito forte e dali eu entrei em coma. Eu tive, na verdade, uma primeira parada cardiorrespiratória, e essa parada cardiorrespiratória demoraram até um pouco para me trazer de volta, ou seja, ali já houve uma primeira ressurreição, Deus já fez um milagre, né, naquele local. Mas eu quero parar aqui um pouquinho para falar da doutora que me atendeu, da médica que me atendeu, a doutora Grazi. Ela é do Hospital Unimed, e ela é diretora do hospital. Ela já não fazia mais procedimentos, ela cuida da parte administrativa. Só que nesse dia, exatamente no horário que eu estava ali passando pelo processo de ressuscitamento, tendo aquela parada cardiorrespiratória,
ela foi ao quarto me contar isso, dizendo que era um milagre, e me contou o que ela estava fazendo ali. Ela simplesmente parou em frente à porta onde eu estava, e ela se questionando e perguntando para ela mesma assim, mas por que eu estou aqui nesse lugar? Eu tinha que estar lá, né, na administração. Ela simplesmente chegou, ao invés de ir direto para a administração, ela foi para o hospital e ela parou literalmente em frente à porta onde eu estava tendo então essa parada cardiorrespiratória. Irmãos, olha como que Deus é tremendo e maravilhoso. Havia comigo uma médica que não era tão experiente quanto a doutora Grazi. E essa médica então pede socorro, ela, doutora, por favor, a gente está perdendo ele, me ajuda. E ela então entra para tentar ajudar e a fazer os processos de ressuscitamento. Olha que incrível, irmãos. Ela não sabia exatamente por que ela estava ali, mas Deus já sabia e colocou a doutora Grazi no lugar certo, na hora certa, para poder ser também um canal da bênção dele para a minha vida. Então aí já começa o milagre de Deus na minha vida, porque ele colocou as pessoas certas, sabe? Cada pessoa, o vizinho, o meu irmão, a médica, os enfermeiros e assim por diante, cada pessoa nesse processo. E tem um processo muito importante por trás de tudo isso espiritual, que depois eu vou te explicar, que vai fazer sentido para você que está assistindo esse testemunho. Enfim, passando por esse momento, eu tive essa parada cardiorrespiratória e depois eu tive mais 2 paradas cardiorrespiratórias, 3 paradas cardiorrespiratórias, ou seja, 3 processos de ressuscitamento. Isso que foi passado para mim, que me contaram depois. Então, queridos, preste atenção. Eu poderia ter simplesmente não voltado, porque dificilmente quem tem 3 paradas cardiorrespiratórias volta. Eu poderia simplesmente ter voltado com sequelas e graças ao bom Deus, eu não voltei com sequela nenhuma. Deus fez realmente um milagre sobrenatural na minha vida e deu aos médicos aquela sabedoria, aquele time, aquele momento certo de fazer as coisas certas para que eu estivesse voltando. E depois eu entrei em coma, eu não sei exatamente se foi um coma natural ou se foi um coma induzido, mas a verdade é que a parte mais profunda desse testemunho começa agora. A parte mais profunda não foi simplesmente terem me ressuscitado as 3 vezes, e graças a Deus por isso, porque eles foram muito importantes, os médicos, cada pessoa ali, cada pedacinho daquele hospital foi muito importante no empenho para me trazer de volta à vida. Mas a gente sabe, claro, que Jesus, que Deus, Ele é o autor e consumador da nossa vida, Ele quem dá a vida, Ele quem tira a vida, Ele tem a nossa vida no controle das suas poderosas mãos. Então, com certeza, a parte mais impactante desse testemunho vem agora. E ela não tem a ver comigo, tem a ver com Deus, porque toda honra, toda glória, todo louvor sempre será dado a Ele, porque é dele, é por Ele, para Ele que são todas as coisas. E estando eu em coma, olha o que aconteceu. Sou cristão já há muitos anos, eu nasci, na verdade, num berço evangélico. Considero que eu tive minha experiência com Deus aos meus 18 anos, onde de fato, de verdade, eu me encontrei com o Senhor, apesar de ter sido criado no berço evangélico, ter sido doutrinado, ensinado na palavra do Senhor, e eu louvo a Deus por isso, pela minha mãe, por todo o contexto, pela igreja da qual eu pertenci durante muito tempo. Mas, mesmo passando por tudo isso, a gente precisa ter as nossas próprias experiências com Deus. Então, o fato da gente estar vindo à igreja porque nossos pais nos trouxeram à igreja não nos torna de fato cristãos convertidos ao Senhor. Nós precisamos ter a nossa própria experiência com Cristo e eu a tive, graças a Deus por isso. Só que nessa experiência, estando em coma, a primeira cena que eu tive, que eu vi, é a despeito da sua fé, você que está aí ouvindo do outro lado, não importa de qual religião você seja, não importa qual a sua crença, então a despeito dela, não estamos falando aqui de religião, estamos falando aqui de Deus, de milagres, daquilo que o Senhor fez. Então a despeito da sua fé, o que eu vou te falar agora, você pode até crer ou não, e eu tenho certeza que outras pessoas tiveram experiências semelhantes ou muito diferentes da minha, mas também tiveram esse tipo de experiência. Estando em coma, a primeira coisa que apareceu para mim foi um cenário totalmente de fogo, o diabo também em forma de fogo, rebolando, dançando, exatamente assim, me perdoa a expressão rebolando, mas era exatamente isso, rebolando, dançando e zombando de mim, e dizendo exatamente para mim essas palavras assim, tá vendo? Não adiantou nada você servir a Deus, você vai para o inferno. E o diabo fazia isso repetidas vezes, inúmeras vezes. Quando a gente está em coma ali, a gente não tem ideia do tempo, do espaço, você não tem ideia se você está pouco tempo, muito tempo. É uma situação, um tempo e espaço diferente do nosso, se é que eu posso dizer assim.
Então eu não tinha noção do que estava, mas parecia que aquilo nunca acabava. Repetidamente ele dizia a mesma coisa, e ele fazia os mesmos gestos e dizia, tá vendo, você não adiantou nada você servir a Deus, você vai para o inferno. E aquilo foi me consumindo de certa forma, porque... Bom, eu sou cristão, a gente luta para que a gente tenha a nossa salvação, claro que a salvação não vem da nossa luta, né? Ela vem de Jesus Cristo, da nossa fé em Cristo, porque Ele morreu na cruz do Calvário, sem Ele não haveria salvação, a fé é graça, né? Aliás, a salvação é graça, né? Então, não é pelo meu mérito que eu sou salvo, mas a Bíblia nos diz que nós precisamos cuidar da nossa salvação. Ou seja, a gente pode simplesmente virar as costas para Deus, apostatar da nossa fé e abandonar o Senhor. A gente precisa cuidar da nossa vida espiritual. E eu faço isso e vinha fazendo isso repetidas vezes. Então, imagina você de frente para o diabo num cenário de fogo, ele todo de fogo dizendo para você que você estava indo para o inferno. Isso choca quem serviu a Deus o tempo todo da sua vida. Mas... no meio desse cenário todo, desse caos, dessa cena assustadora, desse momento que parecia não ter fim, e aí algo sobrenatural aconteceu. De repente veio como que um manto azul foi descendo devagarinho. Eu falo que a sensação era gelatinosa, de fato era pegajoso, sabe? Não era algo fluido como um pano, mas eu identifico que era um manto azul e que vinha descendo aos poucos, devagarinho, do alto da minha cabeça, bem devagar, bem devagar, bem devagar, até cobrir todo o meu corpo. Irmãos, de repente aquela cena do diabo sumiu completamente, glória a Deus por isso, e um estado de paz absoluto, não só um estado de paz, mas um local de paz e um estado de paz invadiu o meu coração. Era um local assim incrível, não sei como descrever totalmente para você com palavras, mas a sensação é de que estava tudo bem naquele local. E era maravilhoso demais estar ali naquele momento. Eu não vi Deus, confesso para os irmãos, eu sei que tem gente que teve experiências que fala que viu o céu, viu Jesus, eu não vi Deus, mas eu ouvi Deus falando comigo claramente. Foi uma experiência marcante, sobrenatural na minha vida. Talvez, se essa experiência não tivesse acontecido, se eu não tivesse ouvido essa voz de Deus, eu não estaria aqui hoje falando com você, meu irmão, minha irmã, que está aí do outro lado. Eu não estaria aqui hoje podendo te contar esse testemunho 5 anos depois. Mas eu ouvi a voz de Deus me perguntando exatamente assim, e eu não sei se Deus faz isso com todos que entram nesse coma, que entram nesse tempo-espaço. Eu não sei se Deus ele pergunta a mesma coisa para todo mundo, se dá essa mesma chance que Ele me deu, eu não sei de fato. Mas Ele me perguntou exatamente assim, você quer ficar ou você quer voltar? Irmãos, que pergunta extraordinária que Deus me fez. Mas eu sei que eu dei uma resposta para Deus e a minha resposta eu lembro perfeitamente, nitidamente qual foi. Nem disse que sim e eu nem disse que não. Talvez essa resposta também Deus tenha considerado como uma chave para aquilo que Ele queria fazer na minha vida. Porque eu disse exatamente para o Senhor assim... Eu não disse nem que sim nem que não, eu disse para Ele exatamente o que eu vou te falar agora, que foi o que eu falei em alto bom tom para Deus e de todo o meu coração e em paz diante da presença dEle, mesmo sem vê-lo, mas sentindo aquela paz. Eu disse para Ele assim, olha, se eu tiver ainda alguma utilidade, eu gostaria de voltar. Então essa foi a minha resposta e creio eu, tá irmãos, eu não sei como te dizer isso realmente, se foi dessa forma, mas creio eu que foi aí quando eu voltei do coma. Voltei me debatendo, é claro, a gente volta com a ansiedade de viver, tentando retirar os tubos, porque eu estava entubado, estava no CTI, e aí tiveram que me amarrar por um período, até que eu pudesse me acalmar e voltar novamente. Irmãos, eu não sei exatamente o que você está passando hoje, eu não estou dizendo que a minha experiência é maior, o meu milagre é maior do que a de ninguém, estou contando realmente aquilo que Deus fez na minha vida e pode fazer na sua vida também. Mas haveria, com certeza, de Deus fazer isso somente se Ele tivesse um propósito e um plano ainda na minha vida. Eu lembro que constantemente uma das minhas orações para o Senhor era: Senhor, não me deixe nunca morrer, devendo nada e ninguém no seu amor, e não me deixe morrer sem fazer a tua vontade. Eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer sem fazer a vontade de Deus. Porque você imagina... você saber que você viveu a sua vida inteira sem cumprir a vontade do Senhor. Para nós que somos cristãos, para nós que cremos no Senhor, que cremos na palavra dEle, morrer sem fazer a vontade de Deus, isso é angustiante. Claro que morrer sem Deus ainda é muito pior.
Mas para o cristão, ele quer morrer sabendo que ele, né, como Paulo disse, cumpriu todo o plano que Deus tinha para a vida dele, completou a carreira, guardou a fé. É assim que a gente quer, né, partir dessa vida para algo que o Senhor tem reservado para nós, para aquele porvir. Então, quando eu voltei à vida e eu pude ver onde eu estava, eu não tinha muita noção, e eu comecei a olhar para cima, ao redor, e vendo gente passando para todo lado, gente, né, caminhando ali, e aí é que eu fui entender que de fato eu estava dentro de um hospital, aí que eu fui entender que eu estava no CTI, e era bem angustiante aquela cena, mas ao mesmo tempo eu já estava consolado de tudo, porque eu sabia e tinha e tenho até hoje, gravando esse vídeo para você ouvir do testemunho, tenho a plena certeza de que Deus me permitiu ficar, porque Ele ainda tem um plano maravilhoso para cumprir, não só na minha vida, mas através da minha vida, para a sua vida, como hoje estou fazendo aqui. Deus me permitiu estar aqui hoje para te contar esse testemunho, para impactar a sua vida. E queridos, quando eu saí daquele quarto do CTI, era a época de Covid, 2020, ninguém podia me visitar, eu não tive visita de ninguém naquele hospital durante a CTI, durante aquele momento que eu estive ali, então ninguém podia me visitar. Mas quando eu fui para o quarto, já aconteceu um primeiro milagre extraordinário. O companheiro que estava do meu lado no quarto, eu pude contar com a voz muito ruim, porque minha voz tinha quase que sumido, com todo o custo que eu podia fazer, eu pude contar esse testemunho para ele, e ali já ganhei a primeira alma para Cristo, que foi extraordinário. Naquele momento, no quarto, eu falei assim, já valeu a pena ter voltado, e Deus já começou a cumprir o plano que Ele tem para a minha vida. E eu tenho claro o propósito e o plano de Deus para a minha vida. Deus me chamou para servi-lo, claro, em primeiro lugar, adorá-lo, mas Deus me chamou para ganhar almas, para cuidar de vidas, para pregar a palavra. Foi para isso que Deus me chamou. Então eu estou aqui justamente para servir a Deus em tudo aquilo que Ele tem confiado para mim. E ali naquele quarto, então, aquele homem ali também no seu leito de enfermidade pôde aceitar a Cristo, e foi uma obra extraordinária. Depois dele entrou uma outra pessoa que estava desviada, que era até da cidade de Cachoeiras de Macacu, entrou naquele local ali também enfermo, e eu pude também falar do testemunho para ele, e graças a Deus ele voltou para Cristo naquele dia, e vendo o que Cristo pode fazer pela nossa vida. Eu não sei como é que você está, eu não sei como está a sua casa, a sua família, eu não sei o que você já passou até aqui, mas uma coisa eu posso te dizer, nada, absolutamente nada, foge do controle das poderosas mãos do Senhor. Lá em Romanos 9, se eu não estiver enganado, também fala do oleiro e do vaso, e diz assim, como que o objeto criado pode dizer para o seu Criador, por que você me fez assim, dessa maneira? E às vezes nós temos o hábito de questionar a Deus, por que somos assim, ou por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo. Não há nada de errado em perguntar. Deus ama pessoas que falam porquês. Aliás, né, algumas vezes as pessoas dizem, você não pode perguntar para Deus o porquê, mas sim para quê. Pode perguntar o porquê, Deus não vai se chatear com você. Jó perguntou por quê, o próprio Cristo na cruz perguntou por que me abandonaste. Deus não vai ficar chateado se você perguntar para Ele por quê. Mas o que a gente não pode questionar com Deus é da forma que Ele nos fez. Creia que Deus te fez exatamente do jeito que você é, porque Ele tem um plano e propósito na sua vida. E se Ele te permitiu passar o que você passou, assim como Ele me permitiu passar o que eu passei, é porque Ele tem um plano na nossa vida. E pode parecer difícil, e é difícil a gente às vezes aceitar isso, principalmente quando a gente está no meio do problema, no meio da aflição, no vale da sombra da morte, é entender que aquilo ali faz parte de um processo de Deus na nossa vida. Mas uma coisa eu digo para vocês, depois que eu passei por essa situação, eu não voltei a mesma pessoa do que antes. Você passa a dar valor nas pequenas coisas, você passa a dar valor muito mais na sua vida, no seu tempo, você passa a realmente perceber coisas que você não percebia antes e saber que vale a pena sim servir ao Senhor, entregar a sua vida para Jesus, se fortificar nele, estar convicto e certo da sua salvação, porque há sim um inferno, né? Há sim um inferno, mas há também o céu, há também a presença do Senhor Jesus. E o que eu quero deixar para você hoje é essa palavra de Deus para a sua vida. Então, esse testemunho, ele vem me acompanhando todos os dias da minha vida, não para que eu simplesmente testemunhe, mas para que Deus possa impactar outras vidas. Eu tenho
pregado, falado esse testemunho em tantos lugares que eu vou, sou convidado para falar, em alguns lugares que eu voltei para agradecer, e por falar nisso estou aqui também para agradecer pelo milagre, agradecer por cada detalhe do que Deus fez na minha vida, mas agradecer as inúmeras igrejas e pessoas que oraram por mim. E isso que eu digo que lá no começo que eu disse que faria sentido, que há uma parte espiritual. Deus fez o milagre, houve médico, houve tudo que tinha direito, mas principalmente, irmãos, houve muita oração e intercessão. Enquanto eu estava lá no leito de morte, enquanto eu estava entre a vida e a morte, muitas pessoas oraram por mim. Essa igreja orou intensamente por mim, fez relógio de oração por mim. Outras igrejas das quais eu pertenci fizeram também relógio de oração, oraram por mim. Igrejas que eu não fazia nem ideia, que eu fiquei sabendo depois até fora do país, fizeram orações por mim. Então, assim, Deus pegou a soma de todas essas orações, e muito pode a oração do justo em seu poder, diz a palavra de Deus, em sua eficácia. Então, com certeza, essas orações subiram como incenso ao Senhor, e Ele, na sua infinita misericórdia, no seu saber e também pelo seu propósito com a minha vida, Ele me permitiu estar de volta e realizar a sua obra. Eu poderia ter partido sem fazer muitas coisas, principalmente com a minha família. Uma das coisas que um amigo meu, o pastor Rafael Batista, ele junto com o Marcel, um amigo meu também, oravam na antiga igreja Assembleia de Deus, uma igreja pequenininha, que já não funciona, mas eles foram lá para dentro do templo orar de madrugada, enquanto eu estava lá em coma, e eles pediam exatamente assim: Senhor, tenha misericórdia do pastor Wallace. Senhor, permita que ele veja os seus filhos crescendo, permita que ele possa levar a sua filha no altar, permita que ele venha batizar os seus filhos. E eu quero dizer para você que Deus ouve cada oração que você faz. Meu irmão, nem sempre Deus vai te responder na hora, nem sempre Deus vai responder o que você quer, mas Deus sempre ouve todas as nossas orações. Não há uma oração de Deus que fique sem resposta. Ela pode não ser no tempo que você quer e nem do jeito que você quer, mas toda oração tem uma resposta. Há uma reação no céu. E Deus permitiu exatamente isso. Eu batizei meu filho nas águas e eu fiquei muito feliz com isso. Então Deus me deixou viver e eu batizei meu filho nas águas. Meu filho teve uma experiência sobrenatural com Deus, se batizou. Recentemente, agora na Igreja Ceifa do pastor Sérgio Paim, minha filha está frequentando lá e ele permitiu que eu pudesse batizar minha filha lá também. Então batizei a minha filha. Olha quantas coisas através da oração Deus permitiu que eu estivesse vivendo, e muitas outras que eu ainda vou viver para a glória do Senhor. Como eu disse para você, eu tenho claro qual é o propósito de Deus na minha vida, e eu sei que Deus vai me usar muito ainda, e eu quero me deixar ser usado para ganhar muitas almas para Cristo, para pregar o Evangelho, para cuidar de vidas, para tudo aquilo que Deus tem. Então, queridos, Deus faz tudo certo, do jeito certo e na hora certa. Mas o milagre não para por aí. Ainda completando esse testemunho, eu saí de lá, eu fiquei em coma 5 dias, eu fiquei mais 12 dias no hospital e saí de lá. Só que o meu fígado, lembra? Ele estava destruído. E ainda havia algo que eu precisava fazer. Deus me livrou da morte, mas eu ainda precisava fazer alguma coisa porque o meu fígado estava destruído. E sabe o que aconteceu? Eu fui à médica, e a médica falou exatamente o que eu vou falar para você. Ela falou para mim: olha, se você não fizer um transplante de fígado, você vai morrer. Se você não fizer esse transplante, não tinha mais tratamento, não tinha mais jeito de recuperar esse fígado. Esse fígado estava realmente destruído, e por conta dele estar destruído, o baço tentava fazer o papel do fígado. Se você pesquisar um pouco aí no Google, você vai entender isso que eu estou falando. Não vou entrar muito em detalhes, porque eu sei que tem gente que não gosta, desses detalhes assim de enfermidade, mas o baço ele fica tentando fazer o papel do fígado e ele fica sobrecarregado, e era por isso que haviam as hemorragias. Então eu precisava urgentemente fazer um transplante de fígado. E aí a médica me indicou para fazer um transplante, Deus preparou tudo. Eu fui para um hospital adventista, que é um hospital especializado em transplantes de fígado e transplantes de grande porte, e é um hospital cristão, um hospital adventista. Embora eu fiz pelo SUS, mas no hospital realmente com tudo que tinha direito, especializado naquilo que eu precisava. Só que quando eu fui na primeira consulta lá no Rio, o que aconteceu? Eu fui lá no hospital e a médica me falou: olha, você precisa fazer o transplante para ontem.
a gente não tem tempo, você precisa fazer para ontem. Só que pelas taxas, eles têm umas taxas que medem para saber em qual lugar da fila a pessoa entra para fazer o transplante. Pelas suas taxas, infelizmente, você vai entrar no último lugar da fila e você vai morrer, não tem como. Se você entrar no final da fila do transplante, você vai morrer, mas você precisa fazer para ontem. E é uma notícia um tanto quanto estranha, mas graças a Deus, o meu irmão Wellington, não sei se ele vai ter essa oportunidade de ouvir esse vídeo ou não, e depois eu explico o porquê também. Ele já tinha se prontificado, ele falou, olha, se precisar que eu dou, né, para você, que eu faça o transplante com você, eu dou para você o meu fígado. Vê lá se pode. E aí eu falei com a médica, falei assim, olha, meu irmão se prontificou para ser o doador, tudo bem? Pode ser assim, então? E ela falou, olha, maravilha, isso é essencial, mas a gente precisa que o seu irmão venha fazer os exames para ver se vai estar compatível, porque ainda tem essa questão da compatibilidade. Meus irmãos, acreditem vocês, nós fomos no dia 29 de maio de 2020 no hospital, dia 29 de junho, um mês depois certinho, eu estava fazendo transplante. Por quê? O meu irmão estava no último ano que poderia ser doador, e olha só que interessante, ele foi literalmente 100% compatível em tudo. Não foi 80, 70, não foi mais ou menos, não foi o mais próximo possível, foi 100% compatível em tudo. A médica ficou impressionada e falou assim, é isso, vamos fazer o transplante. O milagre também está aí, porque Deus já tinha abençoado a vida do meu irmão, nunca teve assim um problema de saúde grave, estava no último ano que poderia ser doador, já tinha ele mesmo se oferecido, creio eu que inspirado por Deus, a ser o doador. Olha como que Deus vai cuidando de cada detalhe, irmãos. Foi tão rápido que até a médica se assustou, porque 29 de maio fizemos todos os exames, 29 de junho estávamos os dois na mesa de operação para fazer o transplante. Agora eu quero abrir aqui um parênteses, um detalhe muito, mas muito importante que eu não posso deixar de falar nesse testemunho, porque eu estaria pecando, principalmente contra o Senhor, se eu não falasse isso. O meu irmão, ele é testemunha de Jeová. E se você sabe bem, se você conhece os testemunhos de Jeová, eles não aceitam transfusão de sangue. E essa operação de transplante de fígado é uma operação de grande porte. É uma operação que basicamente precisa-se, né, de um transplante de fígado, de sangue, né? Precisa repor o sangue porque perde-se muito sangue. Né, abre-se, né, uma parte muito grande, arranca um órgão, olha só, é algo muito grandioso. Então há uma necessidade sim de transfusão ou de reposição de sangue. Mas o meu irmão ele assinou um termo, por causa da fé dele, assinou um termo dizendo que mesmo que ele precisasse de sangue, que ele não aceitaria esse sangue, estaria até disposto a morrer para poder me doar o fígado dele dessa mesma forma. E eu fiquei impressionado, e acredite você ou não, eu pude ver ali uma tipificação do que Cristo fez por nós. Cristo abriu mão da sua própria vida, morreu na cruz do Calvário no nosso lugar para nos dar a salvação. E meu irmão estava disposto a morrer, mesmo que ele precisasse desse sangue para poder que eu tivesse vida, né? Para poder me dar a vida. Mas Deus é tão maravilhoso, irmãos, que a gente encontrou uma oportunidade, se é que eu posso dizer assim, ou uma saída, uma solução, porque como ele não fazia esse transfusão, né, de sangue, não recebia sangue, nós alugamos uma máquina que pegava o próprio sangue dele, recirculava e devolvia o próprio sangue dele. Então a tecnologia, graças a Deus, está avançada e essa igreja aqui, né, em especial, a Igreja Evangélica Maranata de Nova Friburgo, na pessoa do pastor Renato e de todo o seu conselho, nos abençoou com o aluguel dessa máquina, nos ajudou naquela época, não tínhamos absolutamente condição nenhuma de fazer isso, nos abençoaram de uma maneira muito, muito, muito especial e graciosa e eu sou grato por isso também, estou aqui para agradecer por esse momento. Irmãos, deu tudo certo, o transplante foi um sucesso, ele foi gravado, eles não liberam essa gravação para nós, só para os estudos, mas eles gravaram porque por ser um transplante de intervivos, ou seja, de um vivo para o outro, e se você não sabe, né, e eu acredito que a maioria das pessoas saibam, mas é bom falar para alguém que esteja ouvindo que não saiba, o fígado é o único órgão que você pode cortar e que ele cresce de novo, ele regenera. Olha como Deus é fantástico, ele cria um órgão que se regenera. Nenhum outro órgão do corpo faz isso, mas o fígado sim.
E então o meu irmão doou metade do fígado dele para mim. Hoje eu tenho já o fígado normal, do tamanho normal, e ele também. E tudo está bem com ele, tudo está bem comigo, graças a Deus, para a glória do Senhor Jesus. Olha como Deus cuidou de todos os pequenos e dos grandes detalhes. Deus cuidou desde quando eu saí da minha casa com a ajuda do meu vizinho até o dia que eu realizei o transplante naquele hospital e voltei. A recuperação foi uma recuperação dolorosa, difícil, de mais de 6 meses de recuperação. Mas, irmãos, Deus foi aquele que sustentou a minha vida o tempo inteiro. Não tinha como trabalhar, não tinha como ter recursos, eu não tinha como fazer nada, mas não faltou absolutamente nada para a minha vida. Deus começou a enviar recursos de todos os lados, muitas igrejas doando água, comida, tudo, porque eu só podia tomar um tipo de água especial, eu só podia comer comidas de um jeito especial, a recuperação era totalmente diferente, eu não tinha condição, porque eu não estava trabalhando, a minha esposa na época não estava trabalhando, estava cuidando de mim, então assim, não havia nenhuma receita entrando. Mas Deus cuida de tudo, irmão. Quando Deus quer fazer um milagre na nossa vida, e não se preocupe nunca com isso, quando Deus quer fazer um milagre na sua vida, Ele vai fazer. E Ele não depende de ninguém. Nós dependemos do Senhor. Nós precisamos uns dos outros. Guarde isso no seu coração. Nós não dependemos uns dos outros. Depender, a gente só depende de Deus. Mas precisar, claro que a gente precisa sempre uns dos outros. Ninguém vive sozinho nessa terra. E muitas pessoas me abençoaram. Teve uma vez que chegou tanta compra lá na nossa casa, que além de dar pra gente, ainda pude servir outras pessoas de tanta compra que chegou. Não tenho vergonha de falar que precisei de compra, precisei de água, precisei de recursos e não faltou absolutamente nada. Deus sempre enviava alguém, sempre enviava um anjo, sempre levantava alguém que pudesse lá e nos abençoar. E Deus foi assim cuidadoso em todo o tempo, querido, e eu sei que Deus está cuidando da sua vida também em todos os detalhes. Se Deus fez isso comigo, Ele pode fazer na sua vida muito mais. Mas o maior milagre, creio eu sempre, não é o milagre que nós passamos extraordinário de talvez, quem sabe, como eu, voltar à vida. E é claro que é extraordinário, é claro que é maravilhoso. Mas o maior milagre acontece todos os dias. É Deus que está com você, é o Espírito Santo que está dentro de você. O maior milagre é você acordar todos os dias e saber que Deus está no controle da sua história. Deus está no controle da sua vida. Deus não se esquece de você nem por um só segundo. Você pode estar passando lutas, aflições, enfermidades, pode ter tido uma palavra, talvez do médico, dizendo que já não há mais jeito, já não há mais solução. As portas podem estar totalmente fechadas, mas quem disse que porta fechada é algum sinal de que Deus não pode operar? A palavra de Deus diz que Ele tem a chave na sua mão, Ele pode abrir qualquer porta, e a porta que Deus abre ninguém fecha, e a que Deus fecha também ninguém abre. Deus tem o controle de todas as coisas. Existe uma oração judaica que diz assim: bendito és tu, nosso Deus, Rei de todo o universo, porque é o Senhor quem dá semente ao que semeia, e é o Senhor quem nos dá o fruto da oliveira e da vide, o Senhor quem nos dá o pão de cada dia. Então essa oração judaica, ela fala justamente isso: bendito és tu, Senhor, né? Adonai, nosso Senhor, nosso Rei, porque o Senhor é Rei de tudo, de todo o universo. Não há nada que Deus não possa fazer. E se Deus fez isso na minha vida, pode fazer na sua vida também. Mas o maior milagre é você ter a certeza que você tem a sua salvação. Por que eu digo isso? Porque Deus me sustentou até aqui. Deus tem me sustentado até aqui. E eu sei que esse Deus que me sustentou até aqui vai me sustentar até o fim. Esse Deus que sustentou você até aqui vai sustentar você até o fim. Deus é fiel. Mas imagine você que o maior milagre foi perceber naquele leito de morte, em coma, de que eu estava nas mãos do Senhor. De que, apesar de ter passado aquele momento ali da experiência do inferno, a experiência com o diabo ali zombando de mim, depois, quando aquele manto veio sobre a minha vida, a paz estava ali, eu estava totalmente nas mãos do Senhor Jesus. Então, queridos, o maior milagre é esse, é saber que nós estamos em vida nas mãos do Senhor, e quando estivermos em morte, porque a nossa morte é só a morte aqui nessa terra, nós estaremos também nas mãos do Senhor. Se você é dele, não tenha medo do que está por vir, não tenha medo do que você está passando e não tenha medo do futuro, porque Deus tem preparado algo sensacional,
algo maravilhoso para você. E que esse testemunho de vida possa realmente alcançar o seu coração. Você possa compartilhar essa mensagem com muitas pessoas. Que você possa de fato e de verdade crer no teu Deus, num Deus que faz milagres. E o meu testemunho é apenas um entre milhares e milhares de testemunhos que existem nesse mundo. Mas talvez esse seja o testemunho que você precisava ouvir. E Deus me escolheu para estar hoje aqui, para que você pudesse estar ouvindo esse testemunho. Quem sabe se você está aí afastado dos caminhos do Senhor, que você possa voltar para os caminhos do Senhor, porque Deus quer também te usar poderosamente. E não espere, quem sabe, você precisar passar por nada do que eu passei. Apenas creia que Deus tem um plano na sua vida. Creia que Ele vai te usar de uma maneira poderosa e inigualável. Deus usa cada pessoa de uma maneira especial. Você é especial. Deus te criou de uma maneira especial. Você vai passar por coisas que eu não passei e eu passei e talvez ainda passarei por coisas que você não passará. Deus trata com cada um de uma maneira diferente. Mas Deus tem um plano também, um propósito para cada pessoa de uma maneira diferente. E eu sei que você está aí ouvindo esse vídeo agora, talvez você esteja impactado com esse vídeo, talvez você esteja impactado com esse testemunho, talvez você precise de um milagre tal qual esse, ou quem sabe ainda muito maior. Talvez você esteja aí no leito do hospital, ouvindo essa palavra, mas saiba que o Deus que fez um milagre em mim também pode fazer um milagre na sua vida. Se Deus vai fazer ou não, não compete a nós. Se Deus vai realizar ou não, não compete a nós. Mas o que compete a nós é continuar crendo e acreditando neste Deus que faz milagres extraordinários. Deus me trouxe de volta à vida. O que mais Deus não pode fazer? A palavra de Deus diz assim: se Deus nos deu a Jesus, como também não nos dará com Ele todas as outras coisas? Se Deus deu o que Ele tinha de mais precioso, meu irmão e minha irmã, que foi o seu próprio filho, o seu único filho até então, porque até então ele era unigênito, depois que ele morreu na cruz do Calvário, é que ele se tornou um primogênito de muitos irmãos, e nós somos também filhos de Deus quando aceitamos a Cristo. Mas se Ele nos deu o melhor que Ele tinha, que era Jesus Cristo, como Ele não nos dará outras coisas? A palavra de Deus diz que Ele já liberou nos lugares celestiais em Cristo Jesus todas as bênçãos que nós precisamos. Elas estão aqui nos lugares celestiais em Cristo Jesus e elas podem se manifestar na nossa vida. O que a gente precisa fazer é crer e chamar à existência aquelas coisas que não são como se já fossem. É extrair desse universo, não é, que Deus criou, desses lugares celestiais em Cristo Jesus, a bênção que Ele já preparou para a sua vida e para a minha vida. O que a gente precisa é isso, é crer na palavra do Senhor, é crer em Jesus, e que Deus te abençoe ricamente com esse testemunho de vida, com esse testemunho de ressurreição, com esse milagre. Dia 15 agora, farão 5 anos que Deus me trouxe de volta à vida. E houve um cântico, como eu disse lá no iniciozinho que eu cantei, falando acerca do vaso e do oleiro, exatamente sobre isso. Em tuas mãos é o nome desse cântico. E depois nós vamos estar ouvindo esse cântico e retornando a palavra ao pastor Renato. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Em tuas mãos eu sou, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Cante. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso.
Nós declaramos isso ao Senhor. Como congregação, louvamos o nome dEle e juntos cantamos. Em tuas mãos, louva. Eu sou. É isso que somos, Senhor. Sou eu, Senhor, não sou ninguém. Quem sou eu para questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, crescendo, artesão de mim. Espero que você tenha sido abençoado com esse testemunho bem especial do pastor Wallace. Mas eu quero compartilhar com você ainda, não fique desconectado, eu quero compartilhar com você ainda sobre o nosso workshop de intercessão. A Bíblia fala em Hebreus sobre a importância disso para toda a igreja. Por isso que eu quero que você possa se animar. Se você não fez inscrição, se inscreva. Se você se inscreveu, não perca, porque às vezes tem reveses que acontecem te impedindo, te bloqueando de estar participando desse treinamento fundamental. Preste atenção, Jesus teve o seu ministério aqui, o Verbo se fez carne e andou pela Galiléia em Israel. Jesus depois vai para a cruz e ali ele expõe o plano completo que o Pai havia enviado. Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu as trevas, venceu o diabo. E ao ressuscitar, disse, agora me é dado todo o poder nos céus e na terra. Que maravilha! E ao ressuscitar, ele transfere este poder para a igreja. E é isso que eu e você precisamos entender acerca de intercessão. Por que é tão importante sermos treinados? Porque, olha só, diz o livro de Hebreus que agora ele vive para interceder por nós. Então, olha só, nós somos o corpo de Cristo na terra. E agora diz a Bíblia que Jesus vive para interceder. Fazer parte do ministério de intercessão é fazer parte do ministério do corpo de Cristo. Intercessão, oração, não é apenas para um grupo específico, é para toda a igreja. Evidentemente que há pessoas que mergulham mais na intercessão, mas todos nós temos esse chamado para orar, para interceder. Por isso é muito importante você ter os seus olhos, a sua mente aberta e o seu coração disponível para ser treinado dentro das Escrituras Sagradas com experiências maravilhosas e abençoadoras. Então, há uma programação preparada para o teu coração nesse final de semana que você não pode ficar de fora. A pastora Célia, com o Ministério de Intercessão, com muito carinho, orando, intercedendo, eles prepararam uma estrutura que eu creio que traz algo de unção e de transferência para o seu coração.
E essa programação significa sábado, 15 horas, aqui em nosso auditório teremos início a esse workshop de intercessão. Muitas dinâmicas estão preparadas, muitas surpresas para abençoar o teu coração. E certamente você vai ser incentivado e treinado nessa direção das Escrituras para a intercessão. Às 18 horas eles vão ter um intervalo, e aí de 18 às 7h30 teremos um lanche completamente grátis. Mas para participar desse lanche tem que fazer a inscrição, porque eles querem saber o número exato de pessoas. E você tem a oportunidade ainda de se inscrever, isso, ainda é tempo de se inscrever para participar desse nosso workshop de intercessão. 7h30 da noite, pastora Nazaré vai estar conosco. Pastora Nazaré, ela é responsável também pelo Ministério de Intercessão do Conselho de Pastores de Nova Friburgo. Ela está sempre na liderança, coordenando 24 horas de intercessão durante o ano inteiro. Você sabia que Nova Friburgo é coberta em oração 24 horas o ano inteiro? Olha que maravilha! Uma intercessão acontece na nossa cidade todos os dias. Nesse exato momento, enquanto você está aqui assistindo Conversas da Vida, tem alguém orando por Nova Friburgo, tem alguém intercedendo pelo corpo de Cristo e pelo mover do Espírito Santo de Deus. Então, glórias sejam dadas ao Deus Todo-Poderoso, que nós temos realmente praticado as Escrituras tão importante que ela é. Jesus falou, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E aí ele transfere para a igreja esse poder. Antes a terra tinha sido dada aos filhos dos homens. O homem entregou esse poder ao maligno. O homem caiu, se desconectou, mas Deus nos amou e trouxe e enviou o seu próprio Filho para nos reconectar, religar esta religião verdadeira, que é a presença de Jesus ao Pai, para que pudéssemos exercer o ministério de intercessão tão fundamental. E a pastora Nazaré faz parte, então, deste responsável pelo Ministério de Intercessão no Conselho de Pastores, levantando uma intercessão 24 horas o ano inteiro em Nova Friburgo. A nossa igreja também tem o privilégio de participar durante um período. E nós teremos a pastora Nazaré aqui junto conosco no sábado, 7h30 da noite, no nosso culto, que teremos um culto extra aqui, sábado, 7h30 da noite. Coloca na sua agenda esse momento tão especial de intercessão. E aí, não termina não. Terminou o sábado, domingo, 9h30 da manhã, eles estarão aqui fechando com chave de ouro. Marcelo Firmino vai estar, um evangelista que vai estar, ele da Quinta Assembleia de Deus, que vai também trazer experiências e transferência nesta área de intercessão. As Escrituras Sagradas serão proclamadas e certamente você vai ser bem abençoado e bem treinado para a intercessão. Portanto, examinai tudo e retende o que é bom. Final de semana, de graça e com a graça de Deus, preparou para você uma ponte, uma porta aberta. Você que não ia, eu profetizo que você vai animar, vai se dispor para estar junto com a igreja, com o corpo de Cristo, para andarmos em unidade. Afinal de contas, nós queremos viver a agenda que Deus tem para nós nesse tempo, neste mover do Espírito Santo de Deus. Então, terminando 9h30 da manhã no nosso culto, teremos essa finalização dessa conferência sobre intercessão, ou desse workshop de intercessão. Por quê? Eles querem fazer realmente um treinamento prático com todos aqueles que estarão participando. Então, você vai crescer na graça e no conhecimento nesse final de semana. Então, olha só, falando rapidamente então, sábado 15 horas até as 18 horas, 7h30 da noite até as 9 da noite e domingo 9h30 da manhã, pastora Célia e a equipe de intercessão estarão aqui no nosso auditório, Rua Augusto Severo 106 Centro, esperando por você para que você possa praticar as Escrituras Sagradas. Nós vamos terminar o nosso Conversas da Vida de hoje, que foi em estreia, e nós queremos orar para que Deus te abençoe e que você se torne realmente alguém que seja um intercessor, como as Escrituras Sagradas nos pedem. Vamos orar? Pai, nós invocamos o nome do Teu Filho Jesus, te damos graças por estarmos aqui, te damos graças por nos mover no Espírito Santo, te damos graças, Pai Celestial, não só pelo testemunho do Teu Filho que edifica, que abençoa, mas te damos graças também por essa conferência, por esse workshop de intercessão que vai acontecer em nossa igreja. Oramos para que de fato haja uma iluminação, haja um crescimento, haja revelação, e que Tua glória e graça possam ser derramadas abundantemente nesses dias. Nós te agradecemos por este encontro que tivemos aqui no Conversas da Vida e que Teu amor, graça e misericórdia possam renovar a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Se Deus quiser viver,
Na próxima sexta, retornaremos aqui com você com mais um Conversas da Vida. Sexta-feira, ao vivo ou em estreia, estamos sempre aqui para trazer algo de bênção, de edificação. 18h30, estamos aqui sempre, começando, eu digo assim, porque às vezes, né, dá assim alguma coisa meio pancada, algumas falhas técnicas, algumas dificuldades, algumas trânsito, mas 18h30, 18h40, já começamos até antes uma vez, por milagre, por incrível que pareça, né? Por falha técnica, porque a nossa diretora apertou, perdão, não foi isso, eu já sei o que aconteceu. Foi que nós íamos, era 18h40, então era mais de 18h30, aí íamos começar às 18h40, começamos às 18h35. Mas, de qualquer maneira, anota aí, 18h30, fique ligado que estamos sempre entrando com mais um Conversas da Vida. Vou levantar aqui a plaquinha nossa, Conversas da Vida, um momento de edificação do teu coração. A gente tem a oportunidade de compartilhar tudo aquilo que Deus está fazendo em nossa igreja, na terra, de dúvidas, perguntas. Aliás, você tem uma pergunta? Boa ideia, vamos terminar assim? Vamos terminar diferente? Qual é o assunto que você gostaria de que a gente estivesse conversando aqui? Pensou nisso? Essa é uma boa ideia, não é não? Olha, pensa num assunto que você gostaria que fosse um tema aqui em nossa Conversa da Vida. Porque o nosso Conversa da Vida é papo furado, não. Nosso objetivo é poder compartilhar assuntos e temas que seja relevante para toda a igreja dentro do mover do Espírito Santo. Às vezes você, no teu coração, tem uma dúvida, tem um assunto que você acha importante, relevante, ser enfatizado. Então, aproveita, compartilha aí embaixo, depois nós vamos estar lendo aí, ó. Pastor, eu gostaria que falasse sobre o tema de Apocalipse, eu gostaria que falasse sobre o tema sobre comer ou não comer carne de porco, eu mesmo estou inventando aqui agora. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o tema, crente deve jogar futebol? Claro, eu estou só delirando com você aqui um pouco, mas você pode colocar qualquer tema aí que acha importante e relevante nesses dias e nós estaremos realmente não só respondendo, mas trazendo o seu tema aqui. Porque conversa, olha, são os dois lados, é aqui e aí, tá bom? Muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo Conversas da Vida com você. Espero que então, 6h30, sexta que vem, estamos de volta. Mas presta atenção, final de semana abençoado, workshop de intercessão. Até lá. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao